Boa noite. O primeiro relato de refugiados no mundo está na Bíblia. 600 mil homens partiram a pé da terra em que viveram por 430 anos. Deixa ir o meu povo, pediu Deus ao faraó do Egito. Os israelitas fugiram da escravidão para 40 anos no deserto, até a terra prometida. A palavra refugiado só foi pronunciada em 1685, em francês. Réfugiés eram protestantes que fugiam da França com a revogação do Edito de Nantes, de 1598. Hoje, refugiados estão nas manchetes dos jornais, dia sim e outro também. Fogem de ditaduras, como os venezuelanos, de guerras, como os sírios, da perseguição religiosa, como os rohingyas em Mianmar, da fome seca, como alguns povos africanos, da falta de emprego, como os centro-americanos. São 70 milhões e 800 mil refugiados no mundo. A cada minuto, 25 pessoas são deslocadas à força de onde estão. O Brasil passou a 6º lugar entre os países com maior número de pedidos de refúgio em 2018, atrás dos Estados Unidos, Peru, Alemanha, França e Turquia. De 33.800, eles saltaram para 80 mil, dos quais 61.600 pedidos foram feitos por venezuelanos. Nossa convidada desta noite é Camila Lissa Assano, formada em Relações Internacionais pela USP e coordenadora do programa da Conectas Direitos Humanos, conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Municipal para Migrantes de São Paulo e Center for Civil and Political Rights, em Genebra, na Suíça. Boa noite, Camila. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje eu vi uma foto chocante. Pai e filha mortos à beira do Rio Grande, na fronteira entre México e Estados Unidos. Tentaram entrar a nado. Aí lembrei daquele menino sírio que foi carregado pelas ondas até uma praia da Turquia e comoveu o mundo. O que eu queria saber de você, fechar a porta a refugiados é uma solução? Não, de forma alguma. Fechar portas a refugiados é um ato desumano, isso sim. Porque refugiados são pessoas que tiveram que deixar seus países, suas casas, para sobreviver. Então, a migração já é algo que faz parte da natureza humana. Nós migramos, até você inicia o programa falando sobre uma referência à Bíblia, sobre a questão do deslocar, né? Esse movimento de um lado para o outro já faz parte da natureza humana. Mas também faz parte da história humana. Temos vários casos em que pessoas tiveram que deixar suas casas, deixar seu país para não morrer, para manter um mínimo de integridade física. E o que a gente tem visto é esse número crescente, alarmante de refugiados e países cada vez mais adotando políticas de fechar as portas, de criar políticas de segurança, de militarização dessas pessoas, dessas fronteiras, e que no fim das contas tem feito é aumentado o sofrimento dessas pessoas que já vinham sofrendo no seu país de origem. Então é como você vai replicando esse sofrimento e essa política de ir desumanizando as pessoas a partir dessa posição que é uma decisão do Estado, do governo, de fechar portas a refugiados. O que é isso? É medo de perder empregos no país, substituídos por imigrantes capazes de trabalho? Ou é medo de terrorismo? Hoje é isso, né? Dos países do Oriente Médio, os refugiados são confundidos com terroristas islâmicos, né? Ou que fogem da derrota do Estado Islâmico na Síria. São essas as causas de fechar as portas? São causas econômicas e causas de medo, de terrorismo? De segurança. São todos mitos infundados. E o que a gente tem visto é que normalmente países que têm se fechado cada vez mais a princípios democráticos e têm se tornado países mais autoritários vão usar de argumentos populistas. E populismo baseado em
preconceitos e baseados em verdades. Então, na questão migratória, tem muitos desses mitos que são propagados e que acabam até justificando algumas políticas, mas que na realidade eles não se confirmam na realidade. Então, essa ideia de associar a migração ao terrorismo, ela já mostra que é uma associação feita a partir de preconceitos e não de dados concretos. Na realidade, a gente tem um grande número de refugiados que viraram refugiados porque estão fugindo do terrorismo, justamente. Ou essa ideia de que eles vêm para roubar empregos e que vêm para usufruir do país, do serviço público de saúde, educação aqui no Brasil, que são serviços universais, sem nada contribuir. Sendo que quando você vai olhar para estudos, para números, mostram que a chegada de imigrantes, incluindo os refugiados, que é uma categoria de imigrante, faz com que a economia até se reaqueça. Então, para o Brasil, que está num momento de estagnação, é inclusive uma possível solução. E não são pessoas que chegam aqui para usufruir de tudo do Brasil sem nada contribuir, porque essas pessoas elas chegam aqui no Brasil primeiro com muita vontade de reconstruir a vida. Já começa por aí. Então, querendo sim trabalhar, querendo sim gerar condições de ter uma vida que elas não puderam ter, infelizmente, no seu país de origem. E além disso, são pessoas que estando aqui são contribuintes de impostos de várias naturezas no país, então estão contribuindo também. E tem vários casos, eu tenho até alguns amigos que, nesse meu trabalho com refugiados e imigrantes, acabou ficando amiga de muitos e que empreendem, criaram pequenos negócios que estão dando certo e estão até mesmo empregando brasileiros. Então, é uma forma, isso vem mostrando, até mesmo alguns estudos na Alemanha, que foi há uns anos vista como, meu Deus, agora a Alemanha está recebendo tantos refugiados, até negando um pouco da sua história, de ter, inclusive, expulso tantas pessoas em condição de refúgio. E a Alemanha mostrando o quanto agora existe uma devolutiva a partir da economia mesmo, quando os refugiados trazem esse reaquecimento de economias que podem estar estagnadas, que inclusive é o caso do Brasil. Os Estados Unidos são considerados uma terra de imigrantes. Está lá a Estátua da Liberdade dando boas-vindas, ou não dando mais as boas-vindas a quem chega. Pensa-se num muro na fronteira do México e o que a gente mais ouve são histórias de maltratos dos imigrantes que conseguem marcar uma audiência, separam famílias das crianças e entre essas crianças tem havido mortes. Não é essa a melhor maneira de se tornar um anfitrião ou de não querer imigrantes, porque poderiam apenas devolvê-los, mas não separar famílias e não criar esse problema que hoje divide o governo americano. E já chega a níveis de crueldade, porque uma coisa é você ter uma política conservadora, uma política que ignora estudos que mostram que isso pode ajudar na economia, ignora fatos concretos de que o terrorismo não é trazido por migrantes, existem outros mecanismos que vão acabar fomentando e alimentando o terrorismo. Mas além de ser uma política conservadora e que ignora fatos concretos, além de tudo, você tem visto países adotando políticas cruéis, como separar crianças, que é o caso dos Estados Unidos que tem feito. Então, a gente tem visto aqui, em várias partes do mundo, inclusive em países que foram construídos por migrantes, e que se de uma hora para outra você elimina todos os migrantes daquele país, a economia colapsa. Claro. E isso é muito claro para os Estados Unidos, mas ainda assim esse discurso populista ele vem ganhando força e justificando políticas como a separação de crianças, a construção de um eventual muro e negação de direitos. E até mesmo no início do governo Trump já teve aquela decisão de banir a entrada de nacionalidades. Que era mais por causa de ameaça de terrorismo, né? Eram países muçulmanos e islamitas, né? Mas aí, de novo, você generaliza e você traz toda a questão, inclusive de pessoas que já viviam nos Estados Unidos, iam para os Estados Unidos para dar uma palestra, participar de uma reunião que poderia trazer negócios aos Estados Unidos e cria-se uma política generalizada e muito cruel. Por que perdeu-se essa noção de que a diversidade faz muito bem a um país? Eu fico pensando em Israel, que é um país no topo, na crista da onda da tecnologia,
inventivo, cheio de startups, e é feito de imigrantes, embora sejam todos praticamente judeus do mundo todo, inclusive os mais recentes, que são os falachas etíopes, que são negros. Né? Esse país ele deve tudo que tem a quem chegou lá para construí-lo. E em algum momento o mundo perdeu essa noção de que os imigrantes são muito bons para a economia e para o país. Sim, para ter a diversidade e a riqueza cultural. Quando a União Soviética abriu as portas, eu vivia em Israel, havia violinistas famosos tocando nas esquinas. Podia ter 3 ou 4 orquestras sinfônicas criadas só com imigrantes. Matemáticos, físicos, eram imigrantes de alta capacidade, né? bem formados. Os brasileiros, nós somos imigrantes, né? Nós estamos em grande quantidade em Boston, na Flórida, nós estamos na Europa. Portugal, então, agora recebe os motoboys. Nós não podemos recusar imigrantes, sendo nós mesmos grandes imigrantes. Eu acho que aqui tem uma questão de negar a própria identidade e a própria história. Então, se a gente pegar o caso do Brasil ou dos Estados Unidos, é negar a identidade. Essa formação da nação brasileira, ela é basicamente fruto de vários processos de migração. Em diferentes momentos, alguns de migração forçada, outros de migração espontânea, mas a gente tem uma formação da identidade brasileira muito associada aos fluxos migratórios. E, se você for pensar também, alguns países negam a própria história mesmo. Então, países que tiveram um fluxo grande de refugiados, então, se a gente pensar a Colômbia hoje, a Colômbia foi um dos grandes exportadores de refugiados devido ao conflito armado interno. E agora a Colômbia está numa posição de receber venezuelanos por conta da fronteira, é o país que tem uma maior identificação ali de população. Você teve muitos colombianos que saíram da Colômbia e foram à Venezuela para se refugiar justamente, e agora você vê algumas políticas, inclusive, de tentar dificultar a entrada de venezuelanos. Então você nega a própria história, a história de quando o seu povo precisou buscar esse acolhimento em outro lugar e encontrou. E agora faz muito parte disso de você negar. E no caso brasileiro, é interessante que você menciona ter tantos brasileiros fora, porque usa-se termos dizendo que o Brasil está sendo invadido por imigrantes. Mas os números mostram, no Brasil, a gente tem menos pessoas de outras nacionalidades vivendo aqui do que brasileiros vivendo fora. Então, chega a ser 3 vezes maior o número de brasileiros fora comparado com pessoas de outras nacionalidades aqui. Camila, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, um olhar sobre o mundo volta daqui a pouco, com 2 imigrantes, 2 filhos de imigrantes, falando sobre imigrantes. Até daqui a pouco. Um olhar sobre o mundo está de volta, falando sobre refugiados com Camila Assano. Camila, se uma nova guerra explodir no mundo, digamos lá pelo Irã, para onde irão as vítimas, os refugiados? O que a história tem nos mostrado é que quando há uma guerra e um fluxo de refugiados, porque as pessoas precisam sobreviver, a grande parte vai para os países de fronteira. Então, existe essa ideia de que a Europa está inundada de refugiados, ou os Estados Unidos, não. E os dados do Acnur mostram, 80% dos refugiados hoje estão em países que fazem fronteira com seu país de origem. Em campos de mantidos refugiados. Pela ONU, né? Exatamente, mas em situações muito precárias, porque você está vivendo em um local onde você vive em tendas ou em estruturas muito simples, com um saneamento que foi criado ali na emergência, onde as crianças não frequentam um sistema de ensino formal. Então, essa lógica toda é uma lógica emergencial, porque no primeiro momento, quando há uma guerra, as pessoas elas vão fugir desesperadamente e elas vão ficar ali, na sua grande maioria, em torno nos países que fazem fronteira. Mas depois, e como as guerras elas são
muitas vezes rápidas de serem iniciadas, mas elas demoram muito tempo para serem encerradas, essas pessoas elas não têm condição de ficar em campos de refugiados tão precários como esses por muitos anos. E acaba tendo uma dinâmica de reassentamento. E aí a própria agência da ONU para Refugiados, a Acnur, ela faz o programa de identificar países que aceitam no cunho humanitário, reassentar. Então, são pessoas que, por exemplo, já estão numa guerra, como a Síria, né, que é a guerra que nós estamos vivendo e que é uma das mais produtoras de refugiados. Pessoas que estão vivendo já há muito tempo na Jordânia, na Turquia, no Líbano, e que outros países aceitam, como o Canadá, receber refugiados reassentados. E aí, com isso, dá a oportunidade da pessoa poder, com as suas próprias pernas, retomar o emprego, retomar a vida, colocar as crianças na escola, porque isso é muito também marcante de quando uma pessoa ela se torna um refugiado, ela não vai ser refugiada para sempre. O refúgio é uma situação pontual, porque aquela pessoa ela precisou deixar o seu país para ter uma proteção. E espera-se que a situação melhore, que essa pessoa ela deixe de ser necessária uma proteção internacional específica a ela, porque a situação que gerou o risco de vida a ela acabe. Mas até isso acontecer, a gente precisa criar meios para que essas pessoas elas possam andar pelas próprias pernas. Ninguém gosta de ser tutelado excessivamente. Os refugiados palestinos de 1948, quando Israel foi criada, hoje tentam readquirir as casas que tinham no que é hoje Israel. Então elas lutam na justiça. Os judeus que fugiram de países árabes perseguidos, a mesma coisa. Os judeus que fugiram da Alemanha e tiveram seus bens confiscados, também querem de volta. A Acnur ajuda essa gente a recuperar o que lhe é de direito? O Acnur é uma agência que faz um apoio e deveria ser um apoio aos estados, aos governos. Isso deveria ser responsabilidade dos próprios estados que passaram, por exemplo, no caso da Alemanha, esse processo de expulsão dos judeus e a volta a garantir que esses bens sejam devolvidos e que haja uma indenização, tudo mais. Então, a responsabilidade primária é do Estado. Mas, sabendo que o Estado muitas vezes não tem condições ou mesmo vontade política, ela precisa de um apoio, às vezes um apoio técnico e muitas vezes um apoio político para isso. E aí entram vários atores. A Agência da ONU para Refugiados é uma delas, mas também entram várias entidades da sociedade civil. Então aí, inclusive nessa questão do acesso à justiça, o apoio jurídico, muitas entidades, e aqui no Brasil nós temos várias, como a Missão Paz, as Cáritas, e outras tantas entidades que dão essa assistência aos refugiados, seja para orientar como fazer para obter um documento aqui no Brasil, como tirar uma carteira de trabalho, quais são as formas para você matricular uma criança no ensino público, mas também para outras questões também de, se for necessário, conhecer a lei brasileira, já que as pessoas estão aqui, e poder pleitear os direitos. Afinal de contas, a gente não está fazendo nenhum favor, né? A Constituição é muito clara, as pessoas têm direitos por estar no Brasil. Eu vi em Ruanda uma catástrofe, porque os refugiados que voltavam encontravam suas casas ocupadas. E se eles fossem lá exigir a devolução, eles eram degolados. Aquela espada comprida, o cara tira e degola. Então, saiu, as pessoas tomaram posse e agora é delas. Então, é difícil voltar. E aí eu quero emendar uma pergunta para você. Quando a guerra da Síria terminar, os sírios que criaram uma diáspora enorme no mundo tendem a voltar? É um desejo enorme deles voltar. Eu tenho vários amigos que tiveram que deixar a Síria, estão no Brasil hoje como refugiados e falam com muito carinho do país. Até tiveram filhos aqui que nunca viram a Síria, mas tentam a todo custo manter uma relação. Mas a realidade é que mesmo depois de tantos anos que vem se prolongando, se arrastando essa guerra, se ela termina amanhã, não vai ser depois de amanhã que as pessoas vão poder voltar. Vai continuar sendo um país perigoso, vai continuar sendo um país devastado pela guerra. Então, até o momento de reconstrução do país, as estruturas básicas. Então, os hospitais foram destruídos nos bombardeios, escolas foram destruídas nos bombardeios. Então, uma série de
medidas práticas de reconstruir o país são necessárias, mas também como curar essas feridas do próprio regime lá e você conseguir trazer com que essas pessoas se sintam seguras a voltar, demora. Então, até mesmo, muitas vezes não é porque acaba-se a guerra ou, por exemplo, se você tem um regime ditatorial e aquele ditador específico deixa o poder, que automaticamente o refúgio dessas pessoas deveria ser cancelado. Porque você tem um período necessário de reconstrução do país e também tem que considerar que essas pessoas elas foram expulsas dos seus países, mas elas criaram raízes nos países que acolheram. O Brasil é um bom anfitrião. O Brasil tem boas leis. E quando eu digo boas leis, não é que são leis que atraem imigrantes ou leis que são permissivas com a entrada abusiva, nada disso. Quando eu digo boas leis é porque são leis que têm o mínimo de compromisso com os direitos humanos, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, leis que entendem a dignidade do ser humano como algo que pertence ao ser humano e não a uma nacionalidade. Então você não tem o direito de não ser torturado porque você é brasileiro. Você não deve ser torturado porque você é um ser humano e isso vai ferir sua dignidade. E a lei brasileira também ela é boa no sentido de que ela é condizente com a realidade. Então, ela vai criar formas, isso eu digo a lei de refúgio, mas a lei de imigração também. Ela não prejudica, não compromete questões de segurança de fronteira, ela não vira um lugar de um oásis para terroristas, pelo contrário, existem várias formas de controle dentro das leis para impedir esse tipo de situação. Mas são leis que vão entender que não é uma lei dura que vai impedir que uma pessoa venha ao Brasil. E que se a pessoa vier ao Brasil e estiver numa situação irregular, porque essa lei ela cria impedimentos, é pior para o país ter um monte de irregulares. É pior para o Brasil não saber quem está aqui. E se você está irregular, você coloca essa pessoa à margem, por exemplo, do mercado de trabalho e até mesmo sendo suscetível a trabalho escravo. Os bolivianos aqui em São Paulo. E o Brasil, eu entendo, não tem esse interesse de ser um local que promova trabalho escravo. Então, quanto mais a gente tiver migrantes e refugiados regularizados, é uma forma de você impedir esse tipo de exploração. Então, o Brasil como anfitrião, ele tem as condições. Nós temos uma legislação adequada, nós temos também um país enorme, então não é uma falta de espaço físico, nós temos uma população grande também. Então, por mais que a chegada seja, fala-se hoje dos venezuelanos, comparar venezuelanos com a população brasileira é tão baixo. E o Brasil não é um país que ele é um dos primeiros destinos procurados. Por várias razões. Nós não fazemos fronteiras com países que estão hoje nesses focos de guerra do Oriente Médio, da África. Nós temos um idioma que é pouco falado no mundo, não numericamente, mas em países, então a questão do idioma sempre é considerada. Se você tem que ir para um outro país de uma hora para outra, talvez você busque um país que fale seu idioma ou que tenha alguma proximidade com o idioma que você fale. Mas o Brasil recebe um número baixo, então. Então, se for falar em número de refugiados vivendo no Brasil, isso são dados do CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, do Ministério da Justiça, são cerca de 5 mil refúgios ativos. Então, significa que dos 10 mil refugiados que receberam refúgio no Brasil já ao longo da história, só 5 mil estão ativos. Então, muitos já devem ter deixado o país ou transformaram a estadia em naturalizado, alguma outra situação, ou até mesmo já faleceram. Então, a gente está falando de 5 mil refugiados diante desse número alarmante que a ONU anunciou de 70 milhões de pessoas que tiveram que deixar as suas casas. Então, o Brasil ele tem condições de ser um anfitrião, seja pelas leis que possui, o tamanho do país, a população, a sua história. Então, a gente não tem um estranhamento com a migração. A migração faz parte da história brasileira, mas ainda assim nós temos muitos problemas, porque as portas podem não estar fechadas no sentido de fronteiras perigosas, como nós temos no caso de México e Estados Unidos. Nós temos formas de dar os documentos a quem vem, por meio de tirar a carteira de trabalho, CPF, um registro migratório, mas a parte do que é chamado de integração local realmente das pessoas, ela sofre muitos desafios. Você mencionava o caso dos libaneses, que chegam e acho que é muito comum você ver nos migrantes, nos refugiados, essa vontade de fazer
a coisa dar certo e de trabalhar muito, se empenhar muito. Só que existe no Brasil questões como o racismo. E o racismo é algo muito presente no Brasil e que também ele é aplicado à realidade dos migrantes. Então, quando você olha situações como refugiados senegaleses, congoleses, os próprios haitianos quando vieram, sofreram muito, tinham essa vontade de trabalhar, de fazer acontecer, mas quantas oportunidades foram negadas a eles pela cor de pele? E que isso é parte do racismo nosso de cada dia no Brasil. Então, o Brasil ele tem sim mostrado muitos desafios com relação a esse acolhimento e pode fazer melhor, e acho que já tem um compromisso. E nós temos visto vários países fechando as portas para os venezuelanos, tornando a vida deles mais difícil do que já tem sido na Venezuela. E o Brasil tem se colocado com uma postura referência até para o mundo. Só que há muitos aspectos que ainda a gente precisa melhorar. Um olhar sobre o mundo fica por aqui. Agradeço a Camila e a vocês que nos acompanharam em mais essa edição. Também quer ser feliz, Viva, viva, viva Brasil. Viva, viva, viva Brasil. Viva, viva, viva Brasil. Viva, viva, viva Brasil. Merci Brésil, pays d'espérance, pour la nouvelle opportunité de vie que tu nous donnes. Thank you, Brazil, for welcoming us. I want to be grateful. Muchas gracias, Brasil, pela escola. Muchas gracias, Brasil. Brazil mimire kwa pure home. Brasil, حرية والأمان. Matondo mingi, Brésil, mboka ya kimia po na ngai mokimi.